Olá, gente. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos dando sequência aqui à disciplina de pediatria. Agora nós vamos falar um pouco sobre a infecção das vias aéreas superiores, né? E nós também vamos falar um pouco sobre pneumonia e depois nós vamos ter um outro vídeo com abordagem sobre sinais, né, de pneumonia. Então, por enquanto, nós vamos falar aqui sobre infecções das vias aéreas superiores, né? Passando aqui o slide, né? As infecções respiratórias agudas, de modo geral, são uma das causas mais comuns de morte na infância nos países em desenvolvimento, né? Em virtude das baixas condições nutricionais, daquelas dificuldades de aleitamento materno, do alto número de infecções, né? Acaba que nos países mais desenvolvidos, onde as pessoas têm índices mais altos de IDH, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de vida, essas infecções são menos comuns. Na verdade, existe uma inversão aí, né, epidemiológica, uma vez que nos países em desenvolvimento são mais prevalentes as doenças infecciosas e parasitárias, enquanto que nos países desenvolvidos ou nos países que têm melhores condições de vida, essas doenças infecciosas tendem a diminuir pelas melhores condições de vida e tende a aumentar as doenças crônicas, né? Uma vez que a população passa a viver mais, passa a envelhecer mais, então há uma alteração aí desse padrão epidemiológico. Mas dando sequência aqui ao nosso assunto. Então, na epidemiologia, 15 milhões de mortes anuais estimadas em crianças menores de 5 anos e 4 milhões de mortes por infecções respiratórias agudas. Então, essas infecções do sistema respiratório são importantes, né? 2/3 dessas mortes ocorrem em lactentes, né? Naquele primeiro ano de desenvolvimento da criança, no qual nós vimos em um momento anterior que há uma fragilidade maior, que a criança está em pleno desenvolvimento, mas que ela também é muito vulnerável. E geralmente, né, por infecção das vias aéreas inferiores. Então, a maior causa de morte, né, a grande maioria por conta da infecção das vias aéreas inferiores. No caso, a infecção dos pulmões, a famosa pneumonia, certo? E a gente vai já falar mais um pouco sobre isso. Então, as infecções das vias aéreas superiores, né? Elas são a causa mais comum de infecção respiratória aguda. No caso das infecções das vias aéreas superiores, elas possuem baixa mortalidade e alta morbidade, ou seja, elas causam muitos sintomas, elas trazem o adoecimento, elas perturbam as pessoas, elas trazem, né, essa preocupação, elas têm uma morbidade, elas têm uma grande manifestação sintomática, porém baixa mortalidade. Então, as infecções das vias aéreas superiores, que é do pescoço para cima, elas têm baixa mortalidade, né? E a otite média, né, ela tem aí um potencial de morbidade, de adoecimento, é a principal causa prevenível de surdez, né? E também causa problemas no desenvolvimento e problemas de aprendizado, né? Por que é prevenível? Porque você pode evitar, pode tratar essa doença de modo a evitar essas complicações, certo? Da otite. Fatores de risco para as infecções respiratórias: desnutrição, baixo peso ao nascer, ausência de aleitamento materno, baixo nível socioeconômico e tabagismo no domicílio. Todos esses fatores de risco, gente, eles vão contribuir de que forma? Exatamente nos níveis nutricionais da criança. Então, a criança, ela tendo uma má nutrição, ela vai ter uma baixa imunidade, vai adoecer mais e isso vai tender a complicar mais a vida daquela criança. E aí aumenta também, né, sobrepõe aí os níveis de mortalidade. Então, desnutrição, por si só, já é o quadro de baixa nutrição.
O baixo peso ao nascer, que é também em decorrência de problemas nutricionais. A ausência do aleitamento materno nós já vimos que é o alimento ideal, não é? E que também havendo uma ausência desse aleitamento, vai haver uma questão nutricional aí envolvida nessa situação. O baixo nível socioeconômico também vai refletir aí em dificuldade de aquisição de alimentos, em piores condições de moradia, né, que vão também predispor a doenças. E o tabagismo, né, que é causa de câncer, de adoecimento, né, de uma contaminação ambiental de um modo geral. Então, a mucosa do revestimento da cavidade nasal e da orofaringe é a mesma, né, e ela está predisposta aí à disseminação de vírus e de bactérias. Então, toda essa mucosa aqui da cavidade nasal e a mucosa aqui da região da orofaringe, bem como um canalzinho que vai levar lá para os ouvidos, né? Toda essa mucosa ela é a mesma. Então, uma vez que alguma contaminação atinge essa região, ela pode migrar, né, para diversas áreas aqui adjacentes, causando diversos tipos de infecção. Então, o nome da infecção ele vai ser exatamente de acordo com o local, né? O nome da infecção e as manifestações clínicas. Nós temos aí, né, revisando aqui lá na anatomia, a cavidade nasal, né, e aí vem a nasofaringe, né, ou rinofaringe aqui, conforme está escrito, é outro nome. A orofaringe, que é aquela porção da faringe que está em contato com a cavidade bucal. Quando você abre a boca, você está observando lá na sua garganta a orofaringe. Dentro da cavidade nasal, a rinofaringe, né, ou nasofaringe. Essa infecção, essa contaminação pode se disseminar aqui pelo canal auditivo para o seu ouvido. Ela pode se espalhar para os seios da face ou seios paranasais, né, que estão aí na região frontal, nas laterais aí do nariz, né, no osso maxilar. Essas infecções podem contaminar as amígdalas, podem atingir também a laringe, né, atingindo aqui a região da epiglote das cordas vocais. Então, o que vai diferenciar essas infecções das vias aéreas superiores, né, que é do pescoço aí mais ou menos para cima? O que vai diferenciar é o local, né, no qual a infecção se instalou. Pode ser em múltiplos locais, pode, é inclusive muito comum, né? Começar uma infecção aqui na região da orofaringe, da garganta, ou das amígdalas e migrar para o ouvido, né? E migrar para o nariz, né? E aí fica igual essa criança da imagem desse vídeo aí, com toda aquela secreção saindo aqui pela região da faringe, né? Então, a depender do local que foi acometido, pode ser uma rinofaringite, uma sinusite, uma faringoamigdalite, uma laringite viral aguda, uma otite média ou uma epigloitite, né? Uma inflamação aí da epiglote, né? Cada uma delas vai ter uma manifestação de sintomas mais importante, né? Por exemplo, infecções do ouvido, de um modo geral, o que vai dizer que a infecção está no ouvido? Exatamente as manifestações clínicas, né? Então, no ouvido, dor e secreção no canal auditivo, né? São sintomas que vão se fazer presentes. Então, doeu o ouvido, não é normal a gente estar com o ouvido dolorido, doendo. Se alguém está com dor no ouvido, é porque possivelmente, né, se é uma questão atraumática, possivelmente é causa infecciosa. Tá doendo o ouvido, você não bateu, você não caiu, não tropeçou, ninguém meteu o dedo, nem meteu um cotonete e empurrou, não teve nenhum trauma, possivelmente é infecção. Tem secreção no canal auditivo? Possivelmente é infecção. Então existe nessa cadeia de sintomas que vai estar com secreção saindo pela cavidade nasal, catarro, tudo, etc. Rinofaringe, tá com dor nas amígdalas, na região da orofaringe, aí vai ser uma faringite, né, ou uma orofaringite.
É nas amígdalas, amigdalite e por aí vai, né? Na laringe, particularmente, estão as cordas vocais, né? E também está a glote. Então, infecções na laringe geralmente vão causar aquela rouquidão, são muito importantes, né? Pode matar, né, assim, um edema, um inchaço importante na região da laringe, porque a passagem é muito curta do ar, né, nessa região da glote. E aí as infecções da laringe, particularmente, elas têm um pouco mais de gravidade com relação às outras. De um modo geral, conforme nós falamos, essas infecções das vias aéreas superiores, elas têm baixa mortalidade, ou seja, matam um pouco, mas elas têm uma alta morbidade. Elas causam sintomas, elas causam adoecimento, mas elas não matam muito, certo? Então, de um modo geral, elas não são letais, né? Por que elas não são letais? Porque todas elas dizem respeito aí à porção de condução do ar. Então a gente já estudou em um outro momento aí também no sistema respiratório que o ar ele é conduzido até os pulmões, mas é nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas. Então, mesmo apesar de toda a perturbação do sintoma, da dor de ouvido, da febre, da dor de garganta, do catarro, da garganta inflamada, tudo isso, o ar passa. Então, a função dessas estruturas ela é cumprida. E aí, uma vez que as funções conseguem ser executadas, né, e aí o ar consegue passar, e uma vez que o ar consegue passar, você executa a respiração. O problema é quando acomete, né, uma infecção grave nas vias aéreas inferiores, né, no pulmão, e aí vai ocasionar pneumonia, e aí você compromete o local onde ocorrem as trocas gasosas, e aí, meu amigo, a situação tende a ser mais complicada. Não é que vai matar, não, mas tende a ter uma maior gravidade, beleza? No caso da otite média, aí é a doença bacteriana mais prevalente na infância. 75% das crianças abaixo de 5 anos terão pelo menos um episódio, né? Não é muito comum a gente ver a mãe falar: meu filho já estourou o ouvido uma vez, ou algumas vezes, né? É uma doença realmente muito comum, então a cada 4 crianças menores de 5 anos, 3 vão ter otite pelo menos uma vez, né? Um quadro comum, né? A criança ainda está com o sistema imunológico em formação e vai acometer aí exatamente o canal auditivo, né? Geralmente é precedido por um quadro viral, né? Uma infecção nas outras regiões que complicou, né? A contaminação migrou para o canal auditivo, causando a otite. Tratamento das infecções das vias aéreas superiores, né? Geralmente se utiliza aí analgésicos, né? Que vão ter a função analgésica e antitérmica para dor e baixar a febre. Soro fisiológico nasal para fazer a limpeza, né? Muita gente utiliza também os descongestionantes nasais, né, em caso que há dificuldade de respiração, há aquele edema de mucosa no processo inflamatório característico da inflamação, que causa dor, calor, rubor e edema. Então, quando há o edema da mucosa nasal, muita gente utiliza também os descongestionantes, né? Não são muito recomendados, porém aliviam a respiração. Muitas pessoas têm o hábito muito frequente de utilizar. Eu já usei por muito tempo também, ainda hoje utilizo às vezes. Mas o que se recomendação dos manuais, recomendação médica, é o soro fisiológico nasal. Uso de antibióticos, né, em caso de contaminação bacteriana, e os casos de muita congestão nasal, muita secreção, a inalação, né, nos casos aí, se necessário, realizar a inalação. Prevenção das infecções das vias aéreas superiores, amamentação, não alimentar a criança deitada, né, para ela não engasgar, e tratamento de alergias respiratórias que vão causar inflamações que podem predispor a infecções secundárias, né? A amamentação a gente já deixou bem discutida em um momento anterior. Assistência de enfermagem, né? Como é que nós vamos atuar nas doenças infecciosas? Realizando a inalação, né, ou a oxigenoterapia,
Estimular a tosse e a expectoração nos casos em que houver secreção, né? Fazer o estímulo da tosse, pode fazer movimentos de mudança de decúbito também, que vão mobilizar secreções. Prover uma boa ingestão hídrica, uma boa hidratação, que vai estimular essa tosse e essa expectoração, né? Essa eliminação de secreções com contaminantes. Realizar aspiração das vias aéreas quando for necessário também no ambiente hospitalar ou em casa, né, a depender da estrutura que você tem em casa. Controle da temperatura ambiente, né, ambientes mais frios geralmente vão dificultar mais o transporte do ar através das vias aéreas superiores, né? Monitorar a saturação de oxigênio, e aí vamos precisar de um oxímetro para fazer essa monitoração. E observar a coloração da pele, né? Quando nós não dispomos de um oxímetro, nós podemos monitorar a oxigenação através da observação das extremidades, né? Elas devem estar assim, rosadas, coradas, né? A pele bem corada. Quando não está havendo uma boa oxigenação, o que acontece? Cianose. Então, essa coloração ela começa a ficar azulada. Nas crianças é importante olhar tanto nas extremidades quanto que a gente chama de cianose central, na região em volta da boca, né, que começa também a ficar cianosada, começa a ficar com a coloração arroxeada, certo? Da pele. Muito obrigado. Então, nós temos aí o nosso pequeno aí que está com a catarreira aí, né, com a secreção saindo aí pela cavidade nasal, pela região da nasofaringe, certo? Muito comum nos nossos pequenos, mas que de um modo geral não tem gravidade. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a pneumonia, sobre os cuidados que nós temos que ter na pneumonia, sinais de gravidade e abordagens que nós vamos ter, não só nas infecções respiratórias, mas também nas doenças diarreicas. Até daqui a pouco. Um abraço. Fiquem com Deus.